Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esteira de produto. Mas não é só isso. Se você está começando agora e ainda não vendeu nada, eu também vou te mostrar por onde você pode começar e como construir uma esteira de produto desde o início. E para fechar, eu vou terminar demonstrando algumas esteiras de produtos que eu montaria para os meus experts. Porque eu vou te contar uma coisa. Se você tem uma esteira de produto e não está vendendo, e eu vou me aproximar aqui só para falar bem na tua cara. Sabe por que você não está vendendo mesmo tendo uma esteira de produtos? É porque você coloca o produto errado no lugar errado da esteira. Você está colocando o preço errado na esteira para aquele produto. E é por isso que você não vende. Então, por isso que nessa aula a gente vai falar sobre esteira de produtos para você saber qual é o nível de precificação que você deve colocar a partir do tipo de produto que você quer vender. Senão, você vai colocar o preço errado e ele não vai vender. É isso que acontece quando você precifica mal o seu produto. Porque eu vou te dizer uma coisa, às vezes quando eu chego para o expert, ele chega assim, eu não concordo com esse preço. Então qual é o preço que tu vai colocar? Sabe qual é o preço que eu coloco? É o meu valor hora. Posso ser sincero com você sobre isso aí? Vou precificar a partir do meu valor hora? Isso aqui não vai vender. Porque você está fazendo isso e está colocando o preço errado no produto errado da esteira. Então você vai deixar ele mais caro e não deveria ser tão caro assim, a partir do mercado, né? Isso aí é um valor padrão de mercado. Tu vai estar saindo desses padrões e é por um dos motivos que provavelmente o seu produto ou não vai vender ou não está vendendo por causa de precificação errada. Então, presta atenção aqui, quando a gente falar sobre as esteiras de produtos em cada etapa, eu vou falar os preços que eles deveriam ser. Então, se esse assunto te interessa sobre esteira de produtos, prepara a pipoca, porque a transmissão começa agora. O que é uma esteira de produtos? A esteira de produtos é uma sequência estratégica de ofertas que você cria para guiar o cliente por uma jornada de evolução, do primeiro contato até o nível mais alto de transformação. Em outras palavras, é o caminho que o seu cliente percorre desde o momento em que ele descobre que tem um problema barato e com o tempo ele vai evoluindo esses problemas até ter um problema mais caro. Um problema mais caro que você resolve. Pois assim, ele vai passando por diferentes níveis de produtos que acompanham ele a cada etapa da jornada dele. E quanto mais ele evolui, mais complexo e caro ficam os problemas dele. E quanto mais caro o problema é, mais você pode e deve cobrar por isso. É por isso que a esteira de produtos não é só sobre vender mais, ou cobrar mais, aumentar o preço. É sobre evoluir os problemas do lead, do mais simples até o mais complexo, do mais barato até o mais caro. Porque à medida que ele vai avançando com você, os desafios mudam e o valor de que você entrega também vai evoluindo junto. Por isso que a esteira de produtos é uma forma estratégica de crescer com o cliente, entregando soluções cada vez mais profundas e sendo pago proporcionalmente por isso. Para que serve uma esteira de produtos? É para aumentar o faturamento, construindo relacionamento com o cliente e gerando vendas recorrentes com múltiplas ofertas ao longo do tempo. Quem tem um produto vende uma vez e precisa conquistar um novo cliente a cada venda. Quem tem uma esteira bem estruturada vende várias vezes para o mesmo cliente e assim aumenta muito seu lucro. Em outras palavras, se você quer parar de depender de um cliente novo a cada venda, a esteira de produtos é o caminho. Esteira de produtos para quem está começando.
Mas para quem está começando e nunca vendeu nada, já começamos ou não construindo uma esteira? E a resposta é não. Quem está começando não começa com uma esteira. Começa com um produto principal bem feito. O foco para quem está começando é validar uma única oferta que resolve uma dor. Antes de pensar em esteira, o expert precisa pensar em uma dor clara para resolver, um público específico para atender, uma oferta que gera transformação valiosa para essas pessoas e um método bem estruturado para gerar resultado para essas pessoas. Sem isso, construir uma esteira é perda de tempo, porque você vai criar várias ofertas que ninguém vai comprar. Por exemplo, vamos montar um produto para um terapeuta. Primeiro, quem é o público do terapeuta? Antes de montar qualquer produto, precisamos saber quem é que o expert vai atender. Então vai ser mulheres com ansiedade, empresários com burnout, casais em crise, pessoas buscando autoconhecimento. Vamos supor que, por exemplo, que o terapeuta ajuda mulheres com ansiedade e autossabotagem ao retomar o controle emocional e viver uma vida mais saudável. Então, como é que seriam as etapas ideais para quem está começando? Primeiro, tu vai validar o produto principal, criar uma oferta que resolva uma dor urgente e consiga vender ela pelo menos 10 vezes. Por exemplo, programa de 6 meses para controlar crise de ansiedade sem depender de remédio. Tá? Segundo passo, venda 1 a 1 em pequenos grupos. Tá? Antes de pensar em escalar os cursos, gravar a aula, o ideal é vender o formato mais simples, que é um atendimento individual em grupo pequeno. Esse formato ele te permite entregar mais fácil, mesmo que você não tenha nada pronto, gerar proximidade com o cliente e, mais importante, te dar feedback das dores dos próprios clientes. Você vai descobrindo as dores e os desejos dessas pessoas conversando diretamente com elas. Assim você vai saber o que realmente eles querem resolver, qual é a promessa que faz sentido ao olhar deles, que faz os olhos brilharem. Em vez de adivinhar o que vender, você ouve o cliente, ajusta a oferta e melhora com o tempo. Por exemplo, foi isso que aconteceu lá na década milionária, né? O que foi a década milionária? Foi quando o Pedro Sobral, Priscila Zilo, Wendel Carvalho, Felipe Ricota e muitos outros, né? Eles se juntaram para criar uma grande oferta ou seja, eles montaram toda uma oferta que são 10 cursos juntos, que vai vender por uns 4 mil reais. E aí, com o tempo, eles iam aumentando o preço, até chegar a 10. E essa oferta foi baseada em quê? Bom, Pedro Sobral ele fez uma pesquisa com os alunos deles, perguntando, olha, o que você gostaria de pagar, o que você gostaria de comprar? E aí vários alunos deles responderam assim, eu queria comprar um combo de cursos, que lá eles tinham lá copy, tráfego, IA e várias outras coisas. Então, ou seja, cada uma dessas coisas que essa pesquisa respondeu, o Pedro Sobral chamou então os melhores profissionais que trabalham com esses temas, então convidando 10 players para fazer esse combo de 10 cursos para que as pessoas elas comprem. Então, ou seja, ele ouviu o cliente falou o que ele gostaria de comprar, ele criou a oferta e vendeu. E é isso que você precisa fazer. Você tem que ouvir o cliente, entender o que ele quer comprar, criar o produto e aí vender para ele. Então, relembrando, quais são os passos? Primeiro, valide o produto principal. Segundo, venda 1 a 1 em pequenos grupos. E terceiro, ajuste, melhore e repita. Tá? Então, ajuste, melhore e repita. Depois que validou o produto, aí sim você pensa em uma esteira de produtos. Porque agora você sabe quais são as dores do cliente e o que ele deseja.
Aí tu mapeia o processo das dores e os desejos, do mais barato até o mais caro que você resolve. Agora, eu quero te mostrar como eu enxergo a construção de uma esteira de produtos, especialmente se você é um expert que já tem vários cursos, produtos espalhados lá na sua plataforma, mas na prática eles estão lá parados pegando pó. E isso acontece com mais gente do que você imagina. Muita gente cria bons produtos, mas falta uma lógica de como conectar esses produtos, ou seja, falta uma esteira. Um caminho, claro, que leva o cliente do primeiro contato até a transformação mais cara. E é por isso que uma esteira de produtos bem construída faz toda a diferença. Então, antes de mostrar exemplos de como eu organizo uma esteira de produtos, deixa eu te explicar a lógica por trás da esteira e como eu enxergo esse processo de evolução dos produtos. Número 1. Produtos gratuitos. Quando eu comecei a estudar a esteira de produtos, confesso que eu achava que produtos gratuitos eram meio desnecessários. Porque eu pensava assim, para que eu vou criar um produto gratuito se eu já posto conteúdo gratuito nas redes sociais? Isso já não serve para atrair e relacionar com os clientes, com o lead? Bom, sim e não. Conteúdo gratuito e produto gratuito são coisas diferentes e geram resultados diferentes. Por exemplo, o conteúdo gratuito, que é aquele conteúdo que você disponibiliza lá no seu YouTube, Instagram e etc., serve para criar público que consome vídeos e começa a te seguir por interesse do tema. Produtos gratuitos são iscas digitais, PDF, planilha, videoaula. Serve para captar o contato e criar uma lista de leads interessados, que você pode trabalhar depois com esses e-mails deles. Ou seja, o produto gratuito ele serve para você pegar o dado do e-mail dele. E com esse e-mail que tu captou, tu pode reutilizar ele para criar um público para vender ele depois. Mas uma das grandes diferenças entre um público de vídeo lá no MetaAds e um público de e-mail através de uma isca gratuita como essa é que a isca gratuita fica contigo para sempre, desde que tu pega esses dados e coloca numa planilha e salva. Agora, o público de vídeo lá no MetaAds, ele tem vida curta, ele vai ficar lá durante 180 dias e depois vai se apagar. Agora responder uma pergunta. Mas o produto gratuito e não atrai só curioso? Sim, ele atrai, mas não é esse o problema. Porque o jogo não é evitar o curioso. O jogo é saber o que fazer com ele. O curioso ele não é desqualificado. Tem muita gente que entra pela curiosidade e compra depois se você souber conduzir. E o segredo do produto gratuito está em 3 coisas. Primeiro, o tema da isca gratuita. Se o tema for uma coisa muito genérica demais, atrai todo mundo. Porque pensa comigo, se for muito genérico, pode até atrair todo mundo. Mas se for algo que só o lead certo se interessa, já vai filtrar bem as pessoas. Porque afinal de contas, o que é qualificar o lead? É filtrar as pessoas. Filtrar as pessoas que realmente se interessam por aquilo, que vai comprar aquilo porque precisam daquilo. E eu vejo muito que outros apps não tem isso, não tem filtragem. Se não tem filtragem, não tem qualificação do lead. Se não tem qualificação, dificilmente você vai conseguir vender. Ou vender tanto como gostaria. Porque no final das contas, sabe quem é que ganha mais dinheiro com isso, com a internet? É aquele que sabe qualificar melhor. Então, como eu falo, se você não está ganhando tanto quanto você gostaria, se não está conseguindo escalar os teus faturamentos como gostaria, você está com um grande problema de qualificar. E esse é um dos meus trabalhos. É ajudar os experts a qualificar o lead dele para ele poder ter melhores resultados, melhores faturamentos. Então, como eu falei, o número 1 é o quê? Tema da isca gratuita, que é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo aqui. Se eu chegar aqui e falar assim, guia para organizar a sua rotina. Pô, mas guia para organizar sua rotina? Rotina de quê? É genérico, porque tu não sabe rotina de quê.
Ah, é a rotina do cachorro? É a rotina do gato? É a rotina de um empreendedor? É a rotina de uma faxineira? Entende? É genérico. Agora, vamos tentar ser específico. Tirar... Então, por exemplo, guia prático para psicólogas lidarem com paciente com ansiedades leves. Pronto. Bem mais específico, ficou claro o que é, tem contexto. Outro exemplo, um e-book. E-book, os 5 erros que aumentam a sua ansiedade sem você perceber. Pronto. Esse aqui bem específico, não é genérico. Se conecta mais com o lead qualificado. Então, 1. Definir o tema da isca gratuita. 2. O que fazer depois do download. Então a pessoa te deu o e-mail. Agora é a sua chance de pegar esse e-mail e fazer remarketing para ela ser nutrida, qualificada e depois tu ir lá e vender. Que essa que é a parte mais difícil, que não é qualquer um que faça isso. Então, no final das contas, a venda não vai acontecer depois do clique, do download. Ela vai acontecer depois, quando tu fizer criar esse relacionamento que vem depois. Aí, se tu quiser, nós também temos o passo 3. E o passo 3 é quando agora o Extra já tem muito e muito volume. E você quer qualificar melhor esses leads, quando tem muito volume. E aí, o que a gente consegue fazer? A gente pode adicionar perguntas para esse volume de leads para ajudar eles a ser qualificados. Para criar pergunta que só o lead qualificado responderia. Então isso aí vai te ajudar a qualificar ainda mais esses leads com esse volume e ainda te dar dados valiosos sobre essa audiência. E isso é muito bom quando você tiver um grande volume de leads, então. E por fim, só lembrando de uma coisa. Como o produto é gratuito, o comprometimento das pessoas tem de ser baixo. Tem gente que vai pegar o material e nem vai abrir. E tá tudo bem, tá tudo bem. Porque o foco do produto não é transformar ninguém. Pode ser até estranho, mas não é. O foco do produto é qualificar. É levantar e-mails de gente que tem interesse naquele tema. Produtos baratos de 1 a 30 reais. Como no anterior, a gente sabe que o gratuito, o comprometimento das pessoas é baixo. Agora, quando tu coloca para produtos baratinhos de 1 a 30 reais, agora o comprometimento das pessoas tende a aumentar. Então, esse produto baratinho serve para isso, para aumentar o comprometimento. E assim aumentar a qualificação do lead. No gratuito, muita gente baixa o material. Mas também muita gente baixou nem chega a abrir o material. Porque afinal de contas, como não teve nenhum custo, o nível de comprometimento das pessoas é baixo. Agora, com produtos que mesmo custem R$ 7, R$ 20, R$ 30, a mentalidade do lead é outra. Porque ele chega e pensa assim, pô, mas eu já paguei por isso, então eu vou assistir. Porque ele não quer desperdiçar aquele dinheirinho que ele colocou. Mas eu já te aviso numa coisa, esse tipo de produto, ele não serve para te dar lucro imediato. Tu não tem que pensar que você vai investir nesse produto e aí vai retornar positivo. O normal é que ele nem pague o investimento em tráfego. E tá tudo bem, porque o foco dele não é faturar nada. O foco dele é construir um público mais qualificado. Então, o que esse produto ele faz? Ele filtra os curiosos, então só entra quem tem interesse realmente daquele tema, e é por isso que ele qualifica o lead. Além disso, ele cria uma base de contatos reutilizável. Normalmente, isso aí é formado a partir de via e-mail, né? Que nem o outro. Então, em resumo, esse é o tipo de produto que constrói um público mais comprometido via e-mail para que você consiga oferecer um produto mais caro depois. Por exemplo, um exemplo que se usa bastante isso aí é lançamento pago. Então, o que tu faz? Tu cobra uma taxa para ir participar do evento. E aí tu vai lá, tu cobra uns R$ 7, 20, 30 reais. Provavelmente, se tu já está um tempo no mercado, provavelmente tu já percebeu que existe alguns lançamentos que são lançamentos pagos,
que tem essa faixa de preço, né? Então é como eu te falei, por que é via e-mail? Porque para tu cadastrar no evento, você precisa colocar aí o teu e-mail, e além de colocar o teu e-mail, você precisa pagar uma taxa para poder participar desse evento. E aí no final, tu vai lá e cobra as pessoas, né? Depois tu oferece lá o teu produto lá no final do lançamento, que é um produto mais caro. Produtos de entrada de R$ 47 a R$ 97 reais. Esse é um tipo de produto que na esteira onde o cliente, né, começa a perceber a transformação que você gera. Diferente do gratuito, que ele só atrai, ou do baratinho que aumenta o comprometimento, o produto de entrada já serve para mostrar que o seu método funciona. E deve ser essa amostra grátis sobre o teu método. Fazer que o cliente experimente só um pouquinho de vitória com a sua ajuda. E principalmente aumentar a percepção de valor que vem depois. E para isso, como é que funciona? Você entrega uma solução pontual, mas que já gera nele um resultado concreto. Não precisa ser uma coisa completa, só precisa ser uma coisa aplicável. Porque aqui, agora, o lead deixa de ser apenas um curioso e passa a ser um potencial cliente porque ele teve resultado com você. E você sabe, né? Cliente satisfeito, compra de novo. E esse é um produto ótimo para rodar no perpétuo. Ele é fácil de vender, porque é baixo ticket, escala em tráfego, começa a gerar um retorno financeiro legal e cria uma base de leads boa para poder reutilizar ela para um produto mais caro. E um exemplo de produto de 47 a 97 reais são workshops. Então, é um workshop de 2 horas com um certo tema. Por exemplo, workshop de como usar o ChatGPT para criar relatórios profissionais em minutos. E por que o workshop é legal? Porque lembra o que eu falei? Ele é para resolver um problema pontual. Ele serve para dar uma demonstração das suas habilidades para o lead, dar uma pequena transformação para ele, e quando o lead ele recebe essa pequena vitória, ele vê valor em você. E assim ele fica mais disposto a pagar um produto mais caro depois. Então, um workshop de 2 horas a R$ 97 reais é muito bom. Produtos de ticket médio de 300 a R$ 500 reais. Enquanto que o produto de entrada ele é focado em uma solução pontual e imediata, que na verdade ele que faz? Ele alivia uma dor, um sintoma, ele resolve um pedaço do problema. O produto de ticket médio já entra como uma transformação completa em uma estrutura sobre um problema específico. Então é toda uma metodologia criada para resolver um problema. Então, ou seja, enquanto que o de entrada ele é um alívio de uma dor, o de ticket médio ele corrige a causa da dor. Então, em outras palavras, a partir de agora tem que ter o quê? Uma metodologia para resolver um problema. O grande problema é que agora, o que acontece? Quando eu chego pro X e falo assim, tá, qual é a tua metodologia? Aí o cara me manda o nome do curso. Nome de curso e metodologia são coisas totalmente diferentes. Nossa, sério? Às vezes eu tenho um problema assim. Então vou te dizer um problema, tá? O que acontece? Tá. Então, o que é uma metodologia? Para você ter que cobrar 300 a 500 reais, tu precisa de uma metodologia. E essa metodologia, o que é? É o processo, o método, o procedimento que a gente vai ter que utilizar, né, seguir para resolver um problema específico. Agora, se eu chegar para ti e te perguntar qual é a sua metodologia e tu não tiver uma metodologia e não saber o que responder, então o preço do teu produto não vale 300 a 500 reais. Ele é 97. Porque os de 97, eles não necessariamente precisam ter uma metodologia. Só é
uma coisa mais simples para se aplicar, entendeu? Então, ou seja, o de 300 a 500 reais, ele serve para resolver um problema de início, meio e fim. Então, até para você entender melhor, eu vou dar um exemplo simples aqui. Qual é um produto de entrada? Um terapeuta pode vender um workshop com 5 técnicas para aliviar a crise de ansiedade. Isso aqui vai resolver a dor? Não, mas vai aliviar a dor. Bom, agora aqui, a gente pode ir no ticket médio. E o ticket médio pode ser assim, ó. O terapeuta pode vender um programa de 4 semanas para trabalhar a origem da ansiedade. O curso gravado sobre como desenvolver autoestima sem depender de validação dos outros. Então, tu vai pegar esse problema de autoestima e trabalhar com ele, como você vai resolver o problema da autoestima do início, meio e fim. Produtos de ticket alto, de R$ 1.000 a R$ 2.000. Enquanto que o produto de entrada e o ticket médio, ele serve para resolver uma dor, né? Tu vai corrigir uma dor, seja para aliviar essa dor, ou de fato você vai querer resolver essa dor do início, meio e fim, resolver a origem daquele problema, para a pessoa não ter mais aquele problema. O produto de ticket alto vai muito além. Ele serve para ajudar a pessoa a alcançar uma nova fase da vida. Ele conquistar uns resultados que antes parecia que era impossível. Ele é um produto que então que leva a vida dele para outro patamar. Uma vida mais abundante, conquistando coisas que antes eram impossíveis. Então, por exemplo, programa terapêutico de reprogramação mental. Vida nova. 10 semanas para romper os padrões emocionais e criar uma nova identidade. Formação gestor de IA. Formação de gestor de projetos com IA. Então, são formações, são programas, são cursos bem mais completos. Então, ou seja, você está reprogramando a cabeça dele para viver uma outra mentalidade, um outro tipo de pensamento. Porque para você poder chegar além, você precisa mudar o teu pensamento. Então, por isso que esses programas de terapêuticos, eles são muito bons. Porque para você chegar até lá, você precisa pensar diferente, pensar com alguém que consegue chegar lá, né? Então, por isso que tu muda a vida da pessoa. Formação de gestor de projetos com IA. Antes, ou seja, é um projeto de carreira. Antes eu era apenas um dono de caixa, não sabia nada, aí eu fiz a formação de gestor de projetos com IA, e aí eu virei um gestor. Então, eu de caixa virei um gestor de projetos que atende as empresas e tudo mais. Então, tu tá vivendo uma vida diferente do que tu vivia antes, tá? Então, ou seja, os outros ticket médio, ele não vai te levar numa vida melhor, ele vai só resolver um problema, né? E esse problema não significa que tu vai viver uma vida melhor. Mas o ticket alto serve para isso, para você viver essa vida melhor. E para você viver essa vida melhor, tu precisa resolver problemas que te permita chegar nessa vida. Então, é para isso que serve o ticket alto, entendeu? Produtos de ticket exclusivo ou high ticket. Enquanto que outros produtos de esteira que entregam conteúdo gravado, metodologias em grupos, processos estruturados, o high ticket, ele é um produto onde o expert se envolve diretamente com o cliente, oferecendo acompanhamento personalizado, diagnóstico individual, plano sob medida e respondendo perguntas específicas da dor daquele cliente que ele está atendendo, para aquele cliente. Em outras palavras, o high ticket ele serve para que você foque exclusivamente para um cliente,
respondendo às dores dele, dos problemas que ele está passando, ajudar ele a resolver esse tipo de problemas, auxiliar ele, analisar o que ele andou fazendo, ajudar ele. Então, ou seja, tu vai ajudando exatamente aquela pessoa a sair daquele, orientando, analisando os erros que ele cometeu e o que ele deveria agora fazer correto, analisando se ele está fazendo certo ou está fazendo errado. Então, ou seja, você vai acompanhar ele. Mas quem são essas pessoas que pagam pelo high ticket? Que são pessoas que já tentaram outras soluções e agora eles querem algo personalizado para ajudar eles no momento que eles estão passando e os problemas que eles estão passando. Então ele quer alguém para auxiliar ele. Ele tem urgência de resolver aqueles problemas. Alguém para ajudar ele a resolver esses problemas, orientar como deveria ser feito para resolver esses problemas. Então ele acaba tendo, ele quer o quê? Ele quer apenas ter acesso exclusivo para aquele mentor. Ele quer o WhatsApp do mentor e poder ligar para ele e poder, eu tô passando por, o meu lançamento tá caindo, tá dando merda. Pô, me ajuda aqui. Aí o cara, tá, não, me fala aí o que tá acontecendo que eu vou te ajudar. Aí começa a orientar o cara. Então, outras pessoas que compram isso aí são pessoas que já não querem fazer tudo sozinho. Eles querem alguém que guie eles de verdade. Alguém que ajude a fazer o negócio dar certo. Por isso que mentoria funciona bastante, porque mentoria é uma coisa individual, exclusiva para aquelas pessoas, né? Então agora vamos para exemplos de como a gente consegue então estruturar uma esteira de produtos para vários nichos diferentes, para vários tipos de expert. Então vamos começar aqui, ó. Como eu montaria então uma esteira para um terapeuta de ansiedade? Bom, vamos lá. Primeiro vem o produto gratuito. E lá o nosso, se lembra o que era? O nosso objetivo é captar e-mail. Ok. Daí o que eu posso utilizar para captar e-mail? Posso colocar um e-book. Então vai ser um e-book que falava sobre 5 erros que pioram a ansiedade sem você perceber. Pode ser um checklist de 7 sinais que a ansiedade está afetando a sua vida. Pode ser também um mini aula falando de como a ansiedade te sabota em pequenas coisas. Então, tudo que está falando sobre sintomas desses problemas. Agora vamos para o produto barato, de 1 a 30 reais. Então, o que pode ser? Pode ser um convite para um evento pago, uma imersão paga, um desafio, né? Então, é para eventos. Produto de entrada, de 40 a 97 reais, né? Então, o que ele faz? Ele não resolve a dor, ele só alivia a dor. Então, por exemplo, o workshop de como criar sua rotina emocional para reduzir as crises de ansiedade em 7 dias. Produto de ticket médio. Agora a gente vai resolver a causa da dor. Vamos criar todo um processo para resolver um determinado problema. Então pode ser um curso gravado que fala sobre controle emocional, como lidar com ansiedade sem remédio. Está resolvendo um problema. Um curso gravado sobre autoestima, como quebrar o ciclo da sua autocrítica consigo mesmo. Então está resolvendo um problema. Produto de ticket alto. Agora você quer transformar a vida da pessoa, ir para um outro patamar na vida dela, né? Um outro patamar de vida. Então seria um programa sobre vida nova, 10 semanas para romper os padrões emocionais e viver uma vida mais saudável. High Ticket, que é uma transformação personalizada, que vai ter proximidade com aquela pessoa, exclusividade, atendendo exatamente com aquela pessoa.
Então seria, por exemplo, então aqui vai ser uma mentoria individual 1 a 1, tá? Vai ser uma imersão presencial de 2 dias. Agora, vamos falar sobre uma esteira de produtos para uma psicóloga de casais. Bom, produto gratuito. A gente pode colocar como 5 comportamentos que estão destruindo o seu relacionamento e como mudar. Seu relacionamento está em risco e você nem sabe disso. Produto barato, de 1 a 30 reais. Ó, de novo, eventos, desafios, tá? É sempre eventos, desafios, eventos pagos. Aí tem que pensar no tema desse evento. Produto de entrada. 5 técnicas para melhorar a comunicação do casal em uma semana. Pode ser também um workshop gravado. Gestão emocional para evitar explosões de relacionamento. Agora pode ser um curso gravado que fala sobre como aprender a se comunicar sem atacar a pessoa, ficar mais ouvindo, sem ficar ofendendo, né, criticando. Um curso gravado sobre reconstrução da confiança após de brigas, desgastes ou traições. Então, um curso gravado sobre como se recuperar de relacionamentos de traições. Ticket alto. Agora ele serve para você poder mudar a vida da pessoa. Então, pode ser um programa de 8 semanas para casais. Como fazer o renascimento do casal. Uma jornada terapêutica para construir o amor, a intimidade e da parceria que antes tinha acabado. Mas lembrando que isso aqui é um curso com aulas gravadas. Ninguém vai dar aula particular para ninguém. High Ticket. Agora vai ser um acompanhamento personalizado. Então pode ser 10 sessões individuais com o casal, com um plano terapêutico personalizado. Uma imersão presencial ou online, né? De 1 dia de terapia intensiva com o casal. Esteira de produtos para desenvolvimento pessoal feminino. Produto gratuito. Um PDF de 5 sinais de que você está se sabotando sem perceber. Um teste online de qual é o seu nível de autoestima hoje. Pode ser uma meditação online. Desbloqueie sua força feminina em 5 minutos. Sobre produto barato, de 1 a 30 reais é esse negócio, evento pago, né? Desafio pago, né? É evento. Agora, produto de entrada. Agora é de 47 a 97. Seria um aulão falando sobre o poder do não, né? Então, ajudar a pessoa a falar mais não do que sempre falar sim para tudo, né? Lembrando, produto de entrada resolve um problema. Só que, tipo, talvez o dizer não, ele é um problema que acontece, mas isso aí acontece com um problema maior, entendeu? Porque um problema maior que vem lá atrás faz você não conseguir dizer não. Talvez seja você não consegue dizer não por algum problema de autoestima, não sei, sabe? Alguma coisa assim, né? Então, o problema de entrada é um probleminha que é derivado de um problema maior que vem lá atrás, mais profundamente, entendeu? Agora, um ticket médio, por exemplo, é como quebrar suas crenças limitantes. Agora, um produto de ticket alto. É um programa de 8 semanas para restauração feminina, resgatar sua essência, reconstruir sua identidade e tomar posse da sua vida. Pode ser também uma formação. Tudo que fala formação é produto de ticket alto. Na verdade, é ticket alto para cima, né? Produto de high ticket.
Então, então é um acompanhamento personalizado. Então vai ser uma mentoria individual de 3 meses. Pode ser acompanhamento, sessões quinzenais, mais acessos exclusivos a especialistas, mais suporte contínuo no WhatsApp. Agora, psicóloga de luto, né? Então pode ser um produto gratuito, um PDF de 7 coisas que ninguém te conta sobre o luto. Pode ser um áudio, tu pode mandar lá num grupo de WhatsApp. Pode ser um teste. Você está permitindo viver com o luto ou está tentando fugir dele? Produto barato, de R$ 1 a R$ 30. Evento pago, né? Programa produto de entrada de 47 a 97. Pode ser um workshop de como viver o luto sem culpa. Produto de ticket médio é um curso completo de como processar as ideias depois de alguém morrer. Produto de ticket alto vai ser um curso gravado, né? E também pode ser um híbrido, que é um curso gravado com sessões ao vivo, com a psicóloga. O high ticket é mentoria individual de 3 meses, com suporte no WhatsApp. Pode ser um acompanhamento. Vai ser um processo terapêutico individual de 10 encontros. Então é isso é sobre esteira de produtos. Espero que isso aí ficou claro. Veja só que não é tão difícil criar uma esteira de produtos. Na verdade, eu até acho isso aí muito fácil. Mas apesar de toda essa explicação que eu te dei, você ainda está com problema e quer alguma coisa personalizada para você, precisando de ajuda para montar a sua esteira ou fazer algum lançamento ou coisa do tipo, manda um direct para mim lá no Instagram. Aqui está o meu Instagram. E qualquer coisa, manda uma mensagem lá. Valeu!